Meus amigos, eu acho que o Armagedon, o apocalipse está chegando. Mas não é aquele que tinha nos vídeos ou na virada dos anos 2000, não. Eu acho que é um apocalipse das placas de vídeo. Se você transita, né, entre o mundo do hardware, né, se você transita aí entre os grupos, pesquisa, participa aí do debate sobre hardware, você certamente já se deparou com esse bendito assunto. É inevitável não falar ou não citar, mas a mineração por GPUs. Esse vídeo não é sobre mineração, é sobre um assunto que eu queria tratar com vocês e colocar aqui o debate, porque é algo que nós estamos imaginando, né, estamos visualizando aí desde quando começou essa febre e estourou tão rapidamente, que é justamente a bolha das placas de vídeo, a bolha das GPUs. Eu vou jogar para vocês aqui uma teoria, tá? Eu quero debater, discutir com vocês, é algo que a gente vem discutindo já nos grupos de hardware e eu acredito que isso pode estar mais próximo do que a gente imagina, mas é uma espécie de bolha do hardware, bolha da placa de vídeo. O que nós tivemos nos últimos meses foi um boom na mineração, tá? Então teve uma alta muito grande das moedas, né? Na verdade do Ethereum especificamente, e as pessoas investiram em placas de vídeo, nomeadamente RX 480, 580, 470, 570 e agora começaram a partir para GTX 1060. Existem alguns rumores sobre GPUs específicas para esse fim, liberando aí o fluxo das GTX e quem sabe até das Radeon para quem pensa em jogar apenas, né? Então a gente teria uma aliviada nesse sentido. Mas a questão é, para onde vai parar todas essas placas de vídeo que a gente vê aí pela internet, né? Nesses rigs gigantes, né? Nesses galpões lotados de placas de vídeo. Para onde vai parar tudo isso se a febre diminuir, ou se ficar mais difícil minerar, ou se de repente o cara vê que ele não quer aquele investimento a longo prazo, ele imaginava que ia ter um retorno e ele acha melhor vender as placas de vídeo. Não estou falando do cara que tem duas e de repente vai vender uma e continua com a dele, não. Estou falando daquele que tem várias, tem dezenas, até centenas de placas de vídeo. Essas placas de vídeo vão voltar para o mercado. E aí, o que nós temos hoje é o quê? Muita oferta, aliás, pouca oferta, né? E muita procura. Nós vamos ter a situação contrária, vai ter muita oferta e pouca procura. E aí o que vai acontecer? Você vai precisar baixar o preço. Quando ninguém quer comprar o que você tem para vender, você precisa ir baixando o preço. E o que vai acontecer com o mercado de usados, gente? O mercado de usados vai ficar saturado. Vai ter muita placa de vídeo para vender. Aí entram duas questões. A primeira, para quem está querendo comprar, pode ser um bom negócio ou não. Por que pode ser um bom negócio? Olha, você vai pegar uma boa placa de vídeo por um preço bem mais acessível. Né? Quando a gente tem muita placa no mercado, vai baixar o preço. Isso eu estou falando de GTX 1060, RX 580, né? Então vão ser placas que vão estar de volta no mercado. Por que pode ser ruim? Bom, são placas que foram usadas aí com estresse alto, depende da forma da mineração, estressa bastante o hardware, né? E assim, o hardware ele tem um ciclo de vida, né, que, claro, não é curto, mas quanto mais você estressa, ou seja, quanto mais você utiliza ele além da sua capacidade, você vai encurtando um pouco a vida disso e também depende da situação, né? Se o lugar tinha boa refrigeração, se existia uma alimentação de energia correta, enfim, outros fatores aí, mas a grosso modo é isso, o hardware mais estressado, mal cuidado, mal localizado, né, em ambientes que não são próprios para isso, pode diminuir a vida útil. Então você vai estar pegando aí muita coisa que, obviamente, usado você já pega sem garantia, né? Mas um hardware de procedência duvidosa. Nós estamos aí num entre ciclos. A AMD não lançou uma nova geração de GPUs, então continua aí com uma releitura da Polaris. As Polaris que nós temos na RX 580, ela possui clocks mais elevados, trabalhou-se um pouco a questão de energia, porém ainda é uma Polaris, é a mesma arquitetura, basicamente a mesma GPU que nós vemos na RX 480 com algumas melhorias. E a Nvidia sequer lançou uma releitura, lançou apenas aí versões com memórias mais rápidas, então a gente está entre gerações, né? Praticamente a gente vai virar quase 2 ciclos de geração com o mesmo chip e com a mesma placa de vídeo. O que vai acontecer se todas essas placas de vídeo que cá entre nós são muito boas,
Nós conseguimos rodar a maioria dos jogos em 1080p, com alta qualidade, com um alto nível de detalhes e FPS alto. Bastante memória, né? 8 GB, 6 GB, então qual vai ser o atrativo que as fabricantes vão trazer? Vai precisar de um salto muito grande, né? Um salto de performance muito grande para poder convencer você a investir, né? Então, por que não? Por mais que tenha todos esses riscos, por que não investir numa GTX 1060 que vai estar baratinha, vai ter muita no mercado? Por que não investir numa RX 580, mesmo que eu corra riscos? Na pior das hipóteses, eu vou perder e comprar outra barato também. Então, entra aí uma questão bem complicada. Por isso que esses rumores se tornam cada vez mais fortes das fabricantes pensando em modelos específicos para mineração. Tá? Por enquanto são apenas rumores, está ganhando cada vez mais força e eu pessoalmente acredito que isso deva acontecer sim e em breve. Tá? Eles estão aí para suprir a demanda e eles estão para vender GPU, claro, não querem atrapalhar o mercado principal deles. Porque eu vendendo, né, é ótimo. Estou vendendo minha mercadoria, bacana, beleza. Porém, eu estou vendendo para um público que não é fiel, né? É que nem chegar lá o dono do mercadinho e começa a vender para todo mundo. Dá carnaval, o cara racha de vender. Vendi tudo que eu tinha. Aí chega o cliente dele de todo dia e falou, vim buscar uma carne. Não tem, mano. Se fodeu. Infelizmente, você vai ficar sem almoço hoje. O pessoal pegou tudo para fazer churrasco. A hora que chega na baixa temporada, ninguém procura mais. E é o que vai acontecer. Para a fabricante, não é interessante que o seu consumidor regular deixe de consumir seus produtos. Não sei se vocês conseguirem entender. É uma relação de ligação que a marca cria com o usuário. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, quando o mercado PC Gamer tem crescido no nicho, mas no geral tem sofrido influência de vários outros mercados, como mobile, como consoles, enfim. Então as fabricantes querem essa relação. E por mais que você ache que ela só quer vender, na verdade não. Na verdade ela quer criar essa relação com você. E por mais que ela esteja rachando de ganhar dinheiro, ela pode não achar tão interessante o cara que queria o produto dela de repente buscar da concorrente. Ou guardar o dinheiro e gastar em outra coisa. Por que não? Então, acredito que no futuro próximo possa surgir essa solução. E o boom, né, a explosão, o estouro dessa bolha do hardware pode estar mais próximo do que nós imaginamos. Se vai ser bom ou ruim, se vai acontecer ou não, não sei, mas, como disse o Peperaio, nós estamos falando de criptomoedas, estamos falando de mineração, que é um mercado especulativo. Então, por que não especular sobre isso? Quero saber de vocês o que vocês acham, se tudo isso é uma baita de uma loucura, se anda assistindo muito History Channel, Discovery Channel e aqueles sites malucos de conspiração, ou se você enxerga alguma coisa desse tipo. Deixa aí a sua opinião, eu quero saber, vamos entrar num debate bacana sobre isso aqui. Beleza, galera? Se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tem muita coisa para vir por aí. Nós estamos trabalhando em lives também para debater sobre esses assuntos aí da atualidade, falar sobre mineração e deixa aí o seu comentário, principalmente. Deixa seu comentário aqui que a gente vai debater sobre o assunto. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!